É Notícia está de volta com Cláudio Weber Abramo, diretor executivo da Transparência Brasil. Cláudio, você estava falando de como esse arranjo institucional facilita a corrupção. O executivo que compra apoios no legislativo e até legisla mais por isso. E o outro fator que você ia dizer é o do gerenciamento da máquina, é isso? Só para completar a outra, isso. Esse negócio que se faz entre o executivo e o legislativo tem a função de fazer com que o legislativo aprove o que quer, que o executivo aprove o que quer, mas também tem a função de evitar que o legislativo fiscalize o executivo. A fiscalização do executivo é a principal função do legislativo, né? Essa é a função mais importante. Mais importante. Então, comprar os partidos tem esse efeito. Olha, vocês não me chateiem, não fica aqui me fiscalizando, não, porque vocês aí eu tenho que governar, CPI, não quero nada. Não quero CPI, eu não quero que as comissões funcionem. E vocês aí agora fiquem quietinhos e fiquem aí com a sua estatal, com a sua subprefeitura. Bom, a diretoria de fura-poço. Agora, nem tudo são leis, né? Você tem, no Brasil, né, você tem um problema bastante sério de geração de corrupção, não apenas corrupção, outros assuntos também, mas nosso assunto é corrupção, então vamos ficar nesse. Lá. Que é o não cumprimento das normas e das leis, né? Muitas vezes elas não são cumpridas. Agora, o não cumprimento de leis não é um problema legal, é um problema administrativo. O Estado brasileiro, ele sofre, né, por mecanismos gerenciais que são muitas vezes muito atrasados, eles não caminharam com a mesma rapidez, né, que a evolução da sociedade brasileira, enfim, aconselharia, né? De modo que você tem estruturas que são pesadas, né, ineficientes, elas não têm adequados mecanismos de verificação das decisões, né? Porque como é que a corrupção acontece? A corrupção acontece quando um agente público decide alguma coisa em favor de um agente privado que ele paga uma propina. É isso aí. É isso que é corrupção. Então, essas oportunidades de corrupção precisam ser identificadas no processo gerencial para serem mudadas. Aí é necessário maior transparência. O senhor disse que é necessário processo gerencial específico. Mas maior transparência na execução dessas decisões, não? Também, quer dizer, a transparência, ou seja, a divulgação dos dados e das decisões que estão na mão do Estado é um componente fundamental para a melhoria da eficiência. Para inibir a corrupção. Porque você permite que as ONGs, os jornalistas, os interesses de maneira geral vigiem aquilo que esteja acontecendo no Estado. Um Estado opaco é muito mais difícil de vigiar do que um Estado mais transparente. Aliás, no Brasil, muito paradoxalmente, o Estado que tem o maior PIB, que é São Paulo, tem 34% do PIB brasileiro, 41% da arrecadação federal brasileira é arrecadada em São Paulo e é dos mais opacos, não se conhece quase nada sobre a gestão estadual. Quais são os diferentemente do governo federal, que tem muito mais visibilidade, né? No CIAF, o Sistema de Acompanhamento Todos de Gastos. Quer dizer, não apenas no Executivo, mas todas as estruturas federais são melhores do que as suas correspondentes estaduais. Quais são os bons exemplos de transparência e os maus exemplos? Olha, bons exemplos de transparência. O Conselho Nacional de Justiça, recentemente, tem feito isso, né, com relação ao judiciário brasileiro, tem tomado medidas no sentido de uniformizar a maneira como os tribunais apresentam informação a respeito de processos que correm no judiciário, tem insistido na necessidade de os tribunais apresentarem publicamente uma porção de dados a respeito de sua gestão, o que é muito bom, porque a gente pode, então, ver o que está acontecendo com tribunais. Existem alguns tribunais que publicam, por exemplo, aquilo que os seus integrantes, seus desembargadores e mesmo até juízes de primeira instância produzem. Né? Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Outros, não. São Paulo, por exemplo. Agora, a impressão que se tem é que o judiciário é um poder mais fechado do que o executivo e legislativo. É verdade. Agora, o pior deles é o Ministério Público. É quase um outro poder, né? Claro, o Ministério Público é uma parte do Executivo, poder. Mas não há nada mais opaco do que o Ministério Público. Embora o Ministério Público tenha serviços importantes, né, feitos ao país, particularmente depois da Constituição de 88, agora não existe opacidade pior do que do Ministério Público. Não se conhece nada sobre ele, né? Então, o Executivo Federal é muito mais, sempre foi historicamente, né? Muito mais aberto, publica muito mais informação do que os estaduais e os municipais, então nem se diga, né? Tem um projeto
esse projeto Meritíssimos. Qual que é o objetivo dele, hein, Cláudio? Bom, a Transparência Brasil tinha, desde 2006, um projeto chamado Excelências, né? Que é voltado para o acompanhamento sistemático da atividade dos membros de todas as principais casas legislativas brasileiras. Esse projeto, cujo endereço é www.excelências.org.br, ele cobre 2.368 políticos que estão em exercício no Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e na Câmara de Vereadores das capitais. O que a gente cobre ali? Processo que o sujeito responde na justiça, como é que gasta dinheiro da verba de gabinete, se vai viajar, não vai viajar, financiamento eleitoral e assim por diante. No ano de 2008, nós dizemos, bom, o judiciário é um poder a ser mais bem examinado, né? Então, com base no sucesso que tem sido o projeto Excelências, nós inventamos esse projeto chamado Meritíssimos. Meritíssimos faz o seguinte: o endereço é www.meritíssimos.org.br. A gente faz um acompanhamento sistemático da atividade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é um projeto piloto ainda, está restrito ao STF. O próximo passo vai se estender para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal muito maior. Vocês vão medir o quê? Assim, tempo para concessão de habeas corpus, tomada de decisão? Basicamente é como é que toma a decisão. Qual é a decisão que interessa? Em quanto tempo o sujeito decide no STF a respeito de um processo que lhe chega às mãos? Porque como é que funciona no STF? Não é? O ministro lá recebe um habeas corpus, um agravo de instrumento, essas coisas que tem, né, na justiça. Essa infinidade de recursos que a justiça brasileira recursos e tal, ou um inquérito, tem muitas classes de processos. Isso. Ele recebe aquilo num dia aqui e ele toma a decisão dele, dá um parecer, como é que seja, faz o seu voto, formula o seu voto, né? Ou toma uma decisão, X dias depois. Então a gente mede o tempo médio que os ministros demoram para decidir para habeas coisas. Corpus é quanto tempo, mais ou menos? Olha, são meio ano, mais ou menos, 150 dias, aproximadamente. E casos específicos rumorosos, assim, um habeas corpus do Daniel Dantas, quanto tempo demorou? 2 horas. Pois é. Aí há uma crítica, é interessante tocar nesse ponto, porque há uma crítica, isso é reflexo do quê? É do poder econômico de figuras como o Daniel Dantas, que contratam bons advogados e conseguem ter essa prestação jurisdicional mais rápida, ou é a máquina do Supremo funcionando mais a favor dos poderosos do que de quem não tem esse recurso? Olha, veja, a decisão de um ministro do STF a respeito de um habeas corpus não pode depender do advogado, né? Não é possível, né? Quer dizer, não é essa a ideia, pelo menos. Uhum. Né? Agora, o motivo pelo qual um ministro do STF, no caso o ministro Gilmar Mendes, né, que deu um habeas corpus de 2 ou 3 horas para o Daniel Dantas, por que ele o fez, só ele pode responder. Claro. Né? Depois o Pleno do Supremo confirmou a decisão do ministro Gilmar Mendes. Sim. É que ela foi uma decisão muito Tal polêmica. Seria que não, se não fizer, estaria criada uma crise institucional ali, né? Quer dizer, o presidente dá um habeas corpus. Aliás, falando em crise institucional, bom, vamos completar esse assunto. Não, vamos aí, completar, né? que eu vou falar de crise institucional com você sobre a questão do Congresso, que eu vi uma coisa no blog da Transparência e eu quero perguntá-lo. Mas vamos completar. Não, pois é. Então, o que é importante, né, na realização desse tipo de medida, né, que a gente está fazendo com o projeto Meritíssimos, a gente mede isso, mede de outras coisas também, né, é que, veja, não existe melhor inseticida contra, enfim, atos que sejam duvidosos do que a luz do sol. Então, você exibindo números, particularmente, claro, né, números comparativos, você permite que quem esteja em volta faça críticas e pergunte, mas como é que pode ser que tal coisa aconteça assim? Por que motivo isso, que o ministro demora duas vezes mais do que o outro, em média? Porque a estatística te mostra isso. Um ministro demora 2 vezes mais para decidir sobre o mesmo tipo de caso do que o outro. Mas, então, o que isso significa? Né? Significa que um ministro é menos eficiente do que o outro, não tem outra resposta. Né? E isso precisa ser exibido. Cláudio, no site da Transparência está dito que a criminalidade no Congresso configura uma crise institucional. Certo. Não é um exagero, não é o pleno funcionamento das instituições que permite abrir essa caixa preta lá, não, Cláudio? Não, o que está acontecendo? O que ocorre é o seguinte, né? Crises institucionais existem 2 ou 3 tipos delas, né?
No Brasil são muito conhecidas as crises institucionais que opõem um poder ao outro. O executivo briga com o legislativo, não se entendem, ou há uma dificuldade assim grave, né, entre o legislativo e o judiciário, isso dá uma crise institucional. Agora, a pior das crises institucionais é quando a população deixa de acreditar nos poderes.